Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Como estamos em pé? Vamos fazer uma oração? Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, cheios da Tua graça. Te louvamos, Senhor, porque já temos ouvido a Tua voz através da leitura da palavra, através dos hinos que foram entoados aqui. Senhor nosso Deus, agora estaremos ministrando o ensino da Tua palavra. Usa Teu servo, Seu vaso de barro, que a excelência, a glória e o poder é do Senhor, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, conforme a Sua infinita graça e misericórdia. São pedidos que fazemos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, abra sua Bíblia comigo em Salmos 29. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu quero agradecer essa oportunidade, pastor Abinair, pastor Amelie, pela confiança. Louvo ao nosso Deus pelos líderes que confiou a esta igreja, este ministério, que tanto faz crescer, desenvolver esse rebanho de Cristo aqui na terra. Salmos 29, a partir do verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir a serva e desnuda as brenhas. E no seu tempo cada um diz glória. Pode sentar, por gentileza. O Senhor trouxe ao meu coração, quando o pastor Abinair mandou a mensagem, de trazer uma mensagem aos irmãos sobre a voz de Deus, a voz do Senhor. A voz, assim como a digital, os olhos, a face, Deus deu a cada um de uma forma singular. Tanto é quando você vai num banco e pede sua digital, a palma da sua mão, qualquer outra pessoa que colocar, não vai dar certo. Porque ela é peculiar, ela foi dada por Deus para você. Você é um indivíduo específico, que Deus deu uma identidade única para você. Quando nós estamos dizendo da voz, cada um tem a sua. E eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre algo que eu sou muito apaixonado, que é sobre a música. A música é a arte de combinar os sons. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma através do som. Assim como o ourives, ele tem o ouro para trabalhar. Assim como o oleiro tem o barro para trabalhar, o músico, ele tem o som e a ausência dele para trabalhar. Então a música, quando você pega qualquer definição de música, é a arte de combinar os sons. Então, é a arte de você fazer uma harmonia, você colocar uma melodia, adicionar um ritmo e faz algo majestoso. A arte de manifestar os sentimentos da sua alma através do som, né? Então, observem comigo que a matéria-prima que é usada pela música é o som e a ausência do som. E o som, ele tem 4 características principais. A primeira característica principal do som é a altura. Ele ser um som agudo ou grave. Por exemplo, né? Som agudo com vibração intensa, grave com oscilação um pouco maior. Assim como você pode ver, por exemplo, na orquestra, você vê um violino que ele é menor, ele tem notas mais agudas, e o violoncelo, por exemplo, ou um contrabaixo, que são acordes, ou seja, são sons mais grossos, mais a gente chama de escuro, né?
Então, o agudo e o grave é a altura. A intensidade do som é a segunda característica do som. É se ela é forte ou piano, como se diz na música, o pianíssimo ou pianicíssimo, né? Que é essa qualidade do som, da intensidade, a força, né? A outra, a duração. A duração é a terceira qualidade do som, a terceira característica do som. Ou seja, se ele é um som longo, ou se ele é um som curto. Perfeito? E a quarta, que é aonde eu gostaria de chegar, que é o timbre, é a cor do som. É a característica que somente aquele som tem e que o diferencia de qualquer outro. Por exemplo, você pode estar com seu olho fechado, mas de repente começar a tocar ali um violino. Você vai perceber pela rouquidão das cordas junto daquele arco, que é um violino. Por quê? É um som peculiar dele. Você de repente parado, sem olhar, você não precisa olhar. De repente você consegue ver, tum, 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 tum. Você vai perceber que é um contrabaixo. Por quê? É a cor do som, é a característica daquele som. E nós estamos falando da voz de Deus. Nós lemos no texto bíblico que a voz do Senhor, ela se ouve nas águas. Que a voz do Senhor se ouve no trovejar. Que a voz do Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor, ela é peculiar. Em alguns momentos, nós vemos na Bíblia Sagrada o som da voz de Deus. Em outros momentos, há um silêncio da parte de Deus. E não tem nada de errado nisso. Porque em alguns momentos, Deus está a manifestar o seu poder, dar direcionamento e assim sucessivamente. Em outro momento, pode ser que o silêncio de Deus é espera, aguarda, não é o momento. Ou também, existe uma segunda situação. Hoje em dia, nós estamos acostumados a todo lugar estarmos muito intensos. Isso gera muito estresse. Hoje em dia, você entra no carro, automaticamente liga o som do carro, ou o rádio, ou começa a tocar música. Você chega em algum lugar, a televisão está ligada. E existe esse dinamismo muito grande atual. E nós precisamos estar atentos, por quê? Porque nós ouvimos a voz de quem está mais próximo de nós. Nós conseguimos entender, compreender, discernir, que é uma palavra muito importante para nós nesse estudo nessa noite, a voz que está mais próxima de nós. E quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais nós estamos atentos e discernindo a direção e a voz que o Senhor tem para nós, o nosso chamado. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, fica mais difícil, por quê? O pecado, os embaraços da vida, tantas ocasiões, as coisas que nós ocupamos o nosso tempo demais, afasta a voz do nosso Pai de nós. Que nessa noite, já nessa introdução, nós já possamos iniciar a discernir que nós precisamos estar mais próximos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Existe uma ilustração que a mão de Deus, ela não sai do lugar. Somos nós que saímos debaixo das mãos potentes de Deus. Deus, Ele está com seu ouvido atento a ouvir a voz do seu povo. E ansiando por almas, ansiando por pessoas com os corações quentes e acalorados para servir, para adorar, para entregar a sua vida como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Quando nós lemos esse salmo, alguém sabe qual foi o músico que escreveu esse salmo? Davi. Pensa num camarada que tinha intimidade com Deus. Pensa em um músico que entendia de som e ausência de som. Ele tinha relacionamento com Deus, tanto é que é o maior salmista dos salmos, dos 150 salmos, ele que foi o que mais escreveu os salmos, porque ele tinha um relacionamento próximo de Deus. Ele conhecia muito bem a voz de Deus. E aqui nós iniciamos a mensagem da palavra de Deus. Qual que é o contexto aqui, ó? Como a voz de Deus é conhecida? No texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que a voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus é cheia de majestade, que faz tremer a natureza. Foi falado de águas, foi falado
das árvores, dos cedros do Líbano, que na época tinham as florestas mais bonitas, as árvores mais majestosas e grandes, os maiores montes. Aqui no texto bíblico também fala do deserto, que o Senhor faz tremer o deserto, ou seja, o poder da voz de Deus sobre a natureza. Que Ele também separa as labaredas de fogo. Existe um exemplo mais maravilhoso para nós dizermos sobre o poder da voz de Deus, quando Ele disse, haja luz e houve luz. Eu não sei o tamanho do poder da autoridade, a gente não tem noção, mas foi uma voz muito maravilhosa e poderosa, quando Ele disse, haja luz. E de repente, do que nada existia, trouxe a existência. E Ele cria o mundo e toda a estrutura que há, eu e você. Essa é a voz poderosa de Deus. A voz poderosa de Deus também, ela está narrada no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 19, versículo 11. Por gentileza, mídia, primeiro livro dos reis de Israel, 19, 11. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos, nós estamos aqui num estudo, e isso é muito importante. Mídia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro dos reis de Israel, 19, 11. Enquanto eles não encontram lá, nós encontramos na nossa Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia aí? Aqui também está contida a voz de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro dos reis de Israel. Ah lá, maravilha. E ele lhe disse, quem disse? O Senhor Deus. Sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Observe, passava o Senhor e também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Os irmãos observem bem que Elias conhecia a voz de Deus. Ele não saiu na hora do fogo, da tempestade, ele não saiu no momento do terremoto. Mas quando ele ouviu a voz mansa e suave do Senhor, o que ele fez? Primeira coisa, ele encobriu o seu rosto com seu manto e saiu, porque ele conhecia a voz de Deus. Aleluia. Não é por muita ansiedade, não é por muito a fazer, não é por muitos compromissos que você vai ouvir a voz de Deus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Medita na palavra do Senhor. Deus pode usar, sim, uma forte tempestade, Ele pode usar um terremoto, Ele tem diversas formas de falar conosco. Mas o maior prazer de Deus em falar conosco é no íntimo, é lá no secreto, é lá no seu quarto, quando você dobra os seus joelhos e fala, Senhor, aqui é só eu, Senhor, aqui eu estou abrindo meu coração para Ti, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou limitado, eu sei que o meu pensamento é muito fraco em relação ao tamanho da glória que o Senhor tem preparada para mim, mas se revela para mim, se mostra para mim, se derrama, Senhor, aqui comigo. Eu quero, Senhor, ter experiências maravilhosas contigo. É nesse momento, às vezes é no meio da caverna, às vezes não é no momento do milagre, às vezes é no momento que você está lá escondido, com o coração apertado, e ali Deus trata contigo de uma maneira gloriosa e especial. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha intimidade com Deus, e quando ele ouviu aquela voz mansa e suave, ele sabia, essa é a voz do meu Deus, essa é a voz do meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. E você? Você conhece a voz de Deus? Mídia, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos também.
Lembra que dissemos no início que uma das 4 características do som era o timbre? O timbre é aquela característica que, por exemplo, tem até alguns cofres, tá? Existem até alguns cofres que a senha, ele capta pelo timbre da sua voz. Lembra que eu disse que a nossa voz ela é única? Alguém pode tentar te imitar, mas Deus fez a sua voz única. Na música nós usamos geralmente 4 tipos de voz. Soprano, contralto, que geralmente são os agudos e graves das mulheres. Tenores e baixos, que são os agudos e graves. Você tem essa qualidade. Depende da sua extensão vocal, você pode ser caracterizado como tenor. Existem várias outras, né? Barítono, primeiro tenor, baixo. E dentre elas tem a sua voz que ninguém mais tira. E dentre todas elas existe a voz de Deus. E a pergunta que eu faço aqui para vocês é essa: você conhece a voz de Deus? De repente você que veio aqui pela primeira vez, de repente você nunca parou para pensar nisso. Deus, Ele se manifesta e Ele tem a sua voz. E muitas vezes, e na maioria das vezes, Ele usa pessoas, como eu, como um amigo que de repente te trouxe aqui nessa noite, para manifestar e para se revelar para você. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Só contextualizar aqui, voltando no 1. Onde que Samuel servia? No templo do Senhor. Samuel, ele era aprendiz e sacerdote. Ele era um auxiliar. E onde que ele estava? Na casa de Deus. Mas nós vamos observar que ele não conhecia ou não discernia a voz de Deus. Ele não tinha intimidade com Deus, apesar de habitar dentro do tabernáculo do Senhor, juntamente com Eli e seus filhos. 2. Sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, porque não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, acabamos de dizer isso, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Mas ele não disse eis-me aqui para o Senhor, ele disse eis-me aqui para a voz que ele ouviu. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, Eli, por que tu me chamaste? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez: Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez. Olha só, meus amados irmãos, Deus faz questão de ser entendido por você. Bom, Fábio, o que você está dizendo? Não, eu acho que Deus falou comigo. Não, Deus, ele faz questão que a voz dele seja clara. Deus faz questão de que a mensagem dele chegue completa para você. Mas ele faz questão também que você tenha discernimento para saber que é Deus que está falando com você. Aleluia. É Deus que está falando com você nessa noite. Eu não sei exatamente o que você veio pedir ao Senhor, ou qual a resposta de Deus para a tua vida. Mas Deus tem algo especial para você através da sua palavra. Ele diz para você através da sua voz, que Ele quer se fazer entendido de você. Ele quer que você compreenda muito bem o seu chamado, porque Ele quer fazer de você um homem valoroso na sua obra neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando o versículo. Tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, se levantou Eli. O próximo, 9. Pelo que disse Eli a Samuel, mais um, 10. Isso, então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Ah, meu amado, quando Samuel disse isso, eu imagino aqui como se uma cortina do céu se abrisse, e o mistério de Deus fosse derramado sobre Samuel,
como se ele tivesse aberto uma porta maravilhosa, através da chave do discernimento, e Deus, através do seu poder, começa a manifestar as maravilhas e as grandezas dele, porque a partir daquele momento, Samuel não passa a ser simplesmente um auxiliar na obra do Senhor, ele não passa a ser uma pessoa que mora na casa do Senhor, agora ele passa a ser um sacerdote, um juiz e um profeta. Deus naquele momento começa a manifestar o ministério, o tríplice ministério para Samuel. No momento que eu e você pararmos em silêncio, compreendermos o chamado de Deus para a nossa vida, você vai perceber as maravilhas, as grandezas do Senhor. Quando você se aproximar um pouco mais de Deus, e entender que é Deus te chamando, não resista à voz do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que te chama. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existe um exemplo muito lindo na Bíblia Sagrada, que é a parábola do jovem pródigo. Ele habitava na casa do pai, comia na mesa do pai, se alimentava dos manjares do pai, trabalhava com o pai, mas ele não encontrava o seu valor ali. Ele achava que lá fora tinha outros prazeres e delícias que ele gostaria de experimentar. Em determinado momento, ele faz uma proposta ousada para o pai. Pai, me dá a parte que eu tenho de direito, porque eu vou conhecer essa terra. Eu vou explorar tudo que tem de bom na mente dele. Ele foi, gastou tudo que tinha. Os irmãos conhecem muito bem essa mensagem. Onde que ele morava? Na casa do pai, igual Samuel. Mas ele não compreendia o mistério de Deus que estava ali. Ele não conseguia usufruir de tudo aquilo, de todas as dádivas que era dele. E ele saiu, e quando volta, o pai está de braços abertos. Os irmãos conhecem muito bem o texto. O pai o recebe muito bem. O recebe de braços abertos, põe um anel no dedo dele, troca as vestes dele. Meu filho estava perdido e foi encontrado. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto bíblico é aquele que ficou. Ele continuou lá. Ficou aborrecido quando o seu irmão voltou. Mas ele era um filho que estava perdido dentro da casa do pai. Ele fica aborrecido, questiona o pai: pai, eu fiquei aqui, eu cuidei enquanto ele estava lá aproveitando o dinheiro dele, gastando o nosso dinheiro. Eu estava cuidando das juntas de boi, eu estava ali cuidando dos porcos, eu estava investindo aqui. Filho, tudo que é meu é teu. Amados irmãos, tem hora que a gente precisa parar e fazer assim como Samuel, entender que Deus está falando conosco. Com meus 12 anos de idade, eu sou filho de pastor, criado em berço evangélico, tenho 40 anos de EBD, viu, pastor? Nosso superintendente. Sou aluno da EBD, não formei ainda, acho que quando eu chegar no céu a gente forma. Com 12 anos de idade, foi quando eu tive uma experiência com Deus. Eu acompanhava, via as mensagens, estava participando dos grupos e tudo mais, ouvia. Meu pai, na época, dirigia 2 igrejas. Tinha um irmão chamado Joãozinho. O Joãozinho era novo convertido. Tinha culto de segunda, terça e quinta e sexta. E na sexta tinha vigília. Como era um novo convertido, até na quarta ele achava uma igreja para ir. Num dia, numa quarta-feira, ele falou: Fabinho, me chamava de Fabinho. Fabinho, vamos comigo lá nas Juntas Provisórias em São Paulo, é uma avenida que tem lá. É uma Assembleia de Deus nas Juntas Provisórias. Bora, vou. Naquele dia, eu disse para o Senhor: eis-me aqui. Fala, porque teu servo ouve. E Deus, através do seu mistério, se revelou para mim. Meu coração ferveu, a minha alma ardeu. Eu senti o chamado de Deus e aceitei a Jesus. Irmão Fábio, mas como assim? Você habitava na casa do Senhor praticamente todo dia, mas eu não tinha um encontro real com Cristo. Eu não tinha dito ao Senhor com meu coração aberto: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele dia eu me enchi da graça de Deus, porque aceitei a Cristo. Saí de lá revigorado, louvado seja o nome do Senhor, e passei a buscar o batismo com o Espírito Santo.
Santo. Passei a investir no ministério que Deus havia nos dado na música. Passei a buscar Deus através da palavra. E Deus foi abençoando e me trouxe até aqui para estar compartilhando com os irmãos esse lindo testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta ouvir, precisa entregar a mensagem. Quando Deus te chama, quando você ouve a voz dEle, você diz, eis-me aqui, Senhor. Não basta simplesmente você dizer isso. A gente tem que entregar a mensagem. O Senhor, naquele momento, Ele revela como estava a casa de Eli, os mistérios que Deus tinha para Israel naquela época. E era a primeira vez que Samuel ia entregar uma mensagem. Era tudo muito novo para ele. Imagino que ele nem conseguiu dormir depois de tanta adrenalina e ao mesmo tempo aquele temor no coração. Por quê? Porque o que ele tinha para dizer era algo muito ruim para Eli, que cuidava dele desde pequeno. E ele ficou naquele impasse, conto no conto, ficou quieto. Eli de manhã o questiona, fala, Samuel, o que houve? E ele pressiona Samuel e diz, olha Samuel, é o seguinte, se você não me falar, que aconteça contigo outro tanto do que foi dita essa mensagem. Ele sabia do que estava acontecendo. E ele entrega a mensagem. E a partir dali, Deus vai trabalhando na vida de Samuel, uma mensagem após outra, e o nome do Senhor ia se engrandecendo na vida de Samuel. Deus precisa de corações disponíveis. Deus precisa de corações disponíveis, voluntários, para fazer a sua obra com amor. Deus precisa de mim e de você como arautos dele nessa terra, para levar todo o conteúdo da mensagem, doe a quem doer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra na divisão da alma e do espírito. Não se preocupe com o efeito da palavra, foi lido aqui em Isaías 55:11, a palavra de Deus vai produzir o resultado necessário. A responsabilidade é do Senhor, você não precisa se preocupar. Ele se responsabiliza e Ele também te capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão Fábio, mas então por que Deus me chama? A palavra de Deus em Marcos, evangelista Marcos, capítulo 3:13. Subiu ao monte, chamou para si os que Ele quis. De novo. Por que Deus me chama? E subiu ao monte e chamou para si os que Ele quis. E vieram a Ele. Amado, Deus te quis, meu querido. Você é escolhido do Senhor. Aleluia! Você é uma ovelha amada do Pai. Você não está aqui nessa noite por acaso. Eu imagino o tamanho do dia difícil que você teve, mas Ele marcou esse encontro contigo nessa noite para dizer para você, eu te amo, meu filho, morri na cruz do Calvário por você, eu te quis, eu te escolhi, e você veio até aqui, porque eu escolhi você. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus me chama? Primeiro, porque Ele me quis. Segundo, porque Ele quer levantar soldados valentes e queridos. Deus quer levantar ministérios. Deus quer renovar, aleluia, o seu exército. Deus está chamando novas pessoas para essa missão, para esse chamado. O nosso pastor tem uma visão no Ministério Fama de 3.000 novas almas para o Senhor, e nós estamos comprometidos com isso. E como virão se não há quem pregue? Nós somos os arautos do Senhor e fomos escolhidos por Deus para levar a mensagem para aquele que não conhece. Nós somos o Samuel, o profeta do Senhor, que vai anunciar às nações as grandezas da glória do Senhor. Deus quer te levantar com grande poder e autoridade, louvado seja o nome do Senhor. Deus me chama por quê? Porque Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe do teu potencial. Louvado seja o nome do Senhor. Determinados momentos Deus chama Moisés. Moisés passa por uma grande tribulação lá no Egito, foge. E lá em Êxodo, no capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim:
Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, eu não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu boca para o homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Sou eu, o Senhor. Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que tem que dizer. Amados irmãos, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece o teu íntimo, coisa que nem que você sabe. Ele conhece você por dentro. Ele sabe revelar todos os sentimentos e aspectos que estão dentro da sua alma. Você que de repente veio aqui nessa noite, o Senhor te conhece por dentro, Ele conhece a tua estrutura. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos entreteceu no ventre da nossa mãe. É Ele que conhece aqueles pormenores que você não revelou para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é Ele que pode te capacitar. É Ele que pode dizer para você que não sabe falar: eu sou a boca na sua boca. Aleluia, eu sou a mensagem que vem dentro do teu coração antes que sua boca se abra. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus quem capacita os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz assim, em Êxodo 3:4: então, do meio da sarça, Deus o chamou e disse: Moisés, Moisés. E sabe como ele respondeu? Eis-me aqui. Aleluia. Você está entendendo a voz de Deus? Você está entendendo um timbre da voz de Deus falando conosco nessa noite? Aleluia. Qual a resposta razoável para o chamado de Deus para nós? Isaías 6:8: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías diz, e eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías também dizia para o Senhor que não sabia falar, e foi um dos maiores profetas levantados por Deus na terra. Um profeta messiânico, um profeta que profetizava não somente para Israel, mas para todas as nações. Um homem que foi grandemente usado pelo poder de Deus. Eu te pergunto, qual o tamanho da tua limitação? Deus levanta Samuel nessa noite. Deus levanta Moisés nessa noite. Deus levanta Abraão nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa questão, meus amados irmãos, ela é uma questão simples. Quando nós dizemos assim, qual a resposta razoável? É: Senhor, eis-me aqui. Eu sou o Fábio. Eu sou teu filho. Eu sei que eu tenho essas limitações, e porque a gente tem que reconhecer mesmo as nossas fragilidades. Porque é na nossa fraqueza que o poder de Deus, a glória do Senhor se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. É uma questão de ouvir, reconhecer e obedecer. Ouvir, reconhecer com discernimento e obedecer. Porque Abraão, a palavra de Deus em Hebreus diz que foi imputado como justiça ele ser uma pessoa que obedecia a Deus. Porque quando Deus chamou Abraão, sabe o que ele fez? Pegou a malinha dele, chamou a esposa, pegou a junta de animais que ele tinha, ainda trouxe uma malinha do Jó, né? Levou o Ló junto com ele e seguiu sem rumo. Ele obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor o tornou pai de uma grande nação. Quando nós obedecemos, quando nós entendemos o chamado do Senhor, as portas se abrem, a porta da palavra se abre, os ferrolhos caem por terra, as barreiras são retiradas, e o milagre de Deus acontece. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus em Gênesis 22:11 diz assim: o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse:
E ele disse, aleluia. Moisés disse, Samuel disse, Isaías disse, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui com meu coração e com meus ouvidos atentos ao teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Se formos ver na palavra de Deus também, em Jacó, palavra de Deus, Gênesis 46, 2 diz também, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna e disse, Jacó, Jacó. E Jacó respondeu, eis-me aqui. E no Novo Testamento acontecia da mesma forma. Por que eu vou dizer no Novo Testamento? Porque a gente pode pensar que é algo tão distante, né? É algo próximo. Em Atos 9, do 4 ao 6, diz assim, e ele, Saulo, caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo não conhecia a voz do Senhor e diz assim, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz? Que voz? A voz do Senhor disse, sou Jesus a quem tu persegue. Agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no Novo Testamento, aconteceu na minha vida e vai acontecer na vida de cada um de nós que estiver com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Aleluia. O Senhor gosta de contar os seus segredos para quem Ele tem intimidade. O Senhor gosta de revelar as suas maravilhas e grandezas para quem está com seus ouvidos atentos e abertos para a voz de Deus. Em Salmo 25:14 diz assim, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor, os mistérios do Senhor, são para você que está atento à voz do Senhor e diz, eis-me aqui, Senhor. Estou partindo para a conclusão. E nesse momento, é importante ressaltar que toda mensagem bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Ela precisa levar ao coração que Jesus é salvação. Nesse momento, em João 10, 27 ao 29, nós vamos ouvir a voz de um pastor. As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Que pastor é esse, pastor Fábio? João 10, 27 ao 29 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu reconheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você é uma ovelha querida do Pai. Você é uma ovelha amada do Senhor. Ouça a voz do seu pastor celestial te chamando nessa noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé, por gentileza. A voz de Deus, que tem poder para romper os montes. A voz de Deus, que tem poder para soprar as labaredas de fogo. A voz de Deus que tem poder para estremecer o deserto. A voz de Deus também é mansa e suave e te convida nessa noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele não é pesado, ele é suave. Você que veio aqui nessa noite, de repente pela primeira vez, que de repente foi convidado por um amigo, ou veio aqui espontaneamente, e ainda não entregou a sua vida para Jesus.
eu te convido nessa noite a dizer assim: eis-me aqui, Senhor. Você que o poder da palavra de Deus, aleluia, calou fundo no seu coração, saiba que você é uma ovelha amada do Pai, e Ele te trouxe aqui porque Ele quis. Ele tem um projeto lindo na tua vida. Ele quer, através do sangue dele, perdoar os seus pecados, te dar um novo nome, escrever o seu nome no livro da vida e te dar um novo propósito de vida. Você que está cansado, sobrecarregado, Ele te chama para lançar sobre Ele o seu jugo, aleluia, e receber dele a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Veja se tem alguém ao seu lado que de repente ainda não conhece Jesus. Convida ele. Você é um canal de bênção na vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O pastor amado te chama nessa noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entrará e mudará todo o cenário da sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. O Senhor te espera nessa noite, pecador. Aleluia. Vem à frente, nós estaremos orando por você. Aleluia. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tua voz é livramento, tua voz é cura, tua voz é salvação. Aleluia. A tua voz restaura. Aleluia. A tua voz é tudo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio